Uma milionária exigiu que eu fosse expulso do avião porque fedia a animais, mas ela não sabia quem eu realmente era. Inscreva-se no canal para receber todas as nossas histórias emocionantes. O sol mal havia despontado no horizonte quando abri meus olhos naquela manhã de outono. O aroma familiar da terra úmida invadiu minhas narinas, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Eu, João Carlos, um simples agricultor de 55 anos, jamais imaginaria que aquele dia marcaria o início de uma jornada que mudaria não apenas a minha vida, mas a de toda uma comunidade. Levantei-me da cama com cuidado, sentindo o peso dos anos nas costas. Minha esposa, Maria, ainda dormia profundamente. Não quis acordá-la. Sabia que ela precisava descansar após tantas noites em claro, preocupada com nossa situação financeira. A seca que assolava nossa região há meses estava colocando à prova não apenas nossa resiliência, mas também nossa fé no futuro. Caminhei até a janela e observei nossa propriedade. Os campos, outrora verdejantes e prósperos, agora exibiam uma paisagem desoladora. A terra rachada e ressequida parecia clamar por água, assim como meu coração clamava por esperança. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Não podia mais ficar de braços cruzados, assistindo passivamente ao declínio de tudo pelo que lutei durante toda a minha vida. Vesti-me rapidamente e saí para o quintal. O velho trator, herança de meu pai, repousava silencioso sob a sombra de uma grande mangueira. Passei a mão por sua lataria enferrujada, lembrando-me dos tempos em que ele era o orgulho de nossa família. Agora, assim como nós, lutava para sobreviver em meio à adversidade. Pai, a voz de meu filho Pedro me tirou dos devaneios. Ele se aproximou, os olhos refletindo uma mistura de preocupação e determinação. Tive uma ideia ontem à noite. Acho que pode ser a solução para nossos problemas. Olhei para ele com curiosidade. Pedro, aos 28 anos, havia se formado em engenharia agrônoma na capital, mas optou por voltar para ajudar na propriedade familiar. Sua decisão me encheu de orgulho, mas também de apreensão. Sabia que ele estava abrindo mão de oportunidades na cidade grande para se dedicar a uma vida que, no momento, parecia oferecer mais desafios do que recompensas. Que ideia, meu filho? Perguntei, sentando-me no degrau da varanda e convidando-o a fazer o mesmo. Pedro se acomodou ao meu lado, seus olhos brilhando com entusiasmo juvenil. Lembra-se daquele projeto de irrigação que desenvolvi na faculdade? Acredito que podemos adaptá-lo para a nossa realidade aqui. Com algumas modificações e um pouco de investimento, poderíamos criar um sistema que maximizaria o uso da água disponível, tornando nossas plantações mais resistentes à seca. Escutei atentamente enquanto ele explicava os detalhes técnicos. Embora muitos termos me fossem desconhecidos, pude sentir a paixão em sua voz. Era a mesma paixão que eu tinha pela terra quando era jovem, a mesma que me fez persistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Isso parece promissor, Pedro, disse finalmente. Mas de onde tiraremos o dinheiro para implementar esse projeto? Você sabe que mal estamos conseguindo manter as contas em dia. O sorriso em seu rosto vacilou por um momento, mas logo se recompôs. Pensei nisso também, pai. Existe um programa de financiamento do governo para pequenos agricultores. Se conseguirmos aprová-lo, teremos o capital inicial necessário. Suspirei profundamente. A ideia de contrair mais uma dívida me assustava, mas ao mesmo tempo, sabia que não podíamos continuar como estávamos. Era hora de arriscar ou ver tudo pelo que lutamos desmoronar. Está bem, concordei, após alguns momentos de reflexão. Vamos tentar, mas precisamos ser cautelosos e planejar cada passo com cuidado. O abraço que Pedro me deu em seguida foi tão forte que quase me tirou o fôlego. Pude sentir sua gratidão e determinação, e isso acendeu em mim uma chama de esperança que há muito não sentia. Naquela mesma tarde, reunimos toda a família para discutir o projeto. Maria, inicialmente cética, aos poucos foi se convencendo da viabilidade da ideia. Ana, nossa filha mais nova, que trabalhava como professora na escola local, ofereceu-se para ajudar com a parte burocrática do financiamento. Os dias que se seguiram foram de intenso trabalho e planejamento. Pedro passava horas debruçado sobre mapas e cálculos,
enquanto eu e Maria nos dedicávamos a colocar nossa documentação em ordem. Ana, nas horas vagas, pesquisava sobre os requisitos do programa de financiamento e nos auxiliava no preenchimento dos formulários. Foi durante esse processo que percebi o quanto nossa família havia amadurecido. Cada um de nós trazia uma habilidade única e essencial para o projeto. Era como se finalmente estivéssemos todos remando na mesma direção, unidos por um objetivo comum. Uma semana depois, estávamos prontos para submeter nossa proposta. A ansiedade era palpável enquanto aguardávamos a resposta. Cada dia que passava sem notícias era um teste à nossa paciência e fé. Finalmente, numa tarde de sexta-feira, recebemos a ligação que tanto esperávamos. Pedro atendeu o telefone e observei atentamente sua expressão enquanto ele escutava. Seu rosto passou por uma série de emoções. Ansiedade, surpresa e, por fim, um sorriso radiante se abriu. "Conseguimos!" ele gritou assim que desligou. O projeto foi aprovado. A explosão de alegria que se seguiu foi indescritível. Abraçamo-nos, rimos e até choramos um pouco. Era mais do que a aprovação de um projeto. Era a renovação de nossa esperança, a promessa de um novo começo. Naquela noite, sentados à mesa de jantar, brindamos ao futuro. O clima era de celebração, mas também de determinação. Sabíamos que o caminho à frente seria árduo, cheio de desafios e obstáculos. Mas agora tínhamos algo que há muito havíamos perdido: uma visão clara do futuro e a confiança de que juntos poderíamos realizar grandes coisas. Enquanto observava minha família reunida, senti uma profunda gratidão. Gratidão pela terra que, apesar de todos os desafios, continuava a nos sustentar. Gratidão por meus filhos, que traziam consigo o conhecimento e a energia necessários para impulsionar nossa propriedade para o futuro. E gratidão por Maria, minha companheira de vida, que permaneceu firme ao meu lado em todos os momentos bons e ruins. Aquela noite marcou o início de uma nova era para nossa família e nossa propriedade. Uma era de inovação, de esperança renovada e de união familiar. Mal sabíamos que essa jornada nos levaria por caminhos inesperados, nos apresentaria a pessoas que mudariam nossas vidas e nos colocaria frente a frente com desafios que testariam não apenas nossa determinação, mas também nossos valores mais profundos. Enquanto me preparava para dormir, olhei pela janela uma última vez. A lua cheia banhava nossos campos com sua luz prateada, e por um momento pude visualizar como seria nossa propriedade daqui a alguns meses. Verde, próspera e cheia de vida. Com esse pensamento reconfortante, fechei os olhos, ansioso pelo amanhecer de um novo dia e o início de nossa grande aventura. Os dias que se seguiram à aprovação do nosso projeto de irrigação foram de intensa atividade. Pedro, meu filho, assumiu a liderança técnica, transformando nossos campos em um verdadeiro laboratório a céu aberto. Eu o observava com um misto de orgulho e apreensão, lembrando-me de minha própria juventude e do entusiasmo que sentia ao trabalhar na terra. Numa manhã particularmente quente, enquanto ajudava Pedro a instalar alguns equipamentos, senti uma pontada no peito. A princípio ignorei, atribuindo ao esforço físico e ao calor, mas à medida que os dias passavam, a dor se tornava mais frequente e intensa. Maria, sempre atenta, percebeu meu desconforto. "João, você precisa ir ao médico", ela insistiu uma noite, sua voz tremendo de preocupação. Relutei, como sempre fazia quando o assunto era minha saúde, mas o olhar determinado de minha esposa não me deixou escolha. Foi assim que, numa terça-feira chuvosa, me vi embarcando em um avião pela primeira vez na vida, rumo à capital para uma consulta com um especialista. A ansiedade me consumia, não apenas pela viagem em si, mas pelo medo do que o médico poderia descobrir. O voo estava lotado, e eu me sentia deslocado entre os passageiros bem vestidos e aparentemente acostumados àquele ambiente. Sentei-me em meu assento, tentando ignorar os olhares curiosos e, às vezes, depreciativos que recebia. Foi então que aconteceu. Uma mulher elegante, provavelmente na casa dos 50 anos, aproximou-se do meu assento. Seu perfume caro invadiu minhas narinas
contrastando com o cheiro de terra que eu sabia que emanava de minhas roupas simples. "Com licença", ela disse, seu tom frio e autoritário. "Você poderia se retirar? Seu cheiro está incomodando os outros passageiros." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. A humilhação queimava em meu peito, mais dolorosa que qualquer mal físico que eu pudesse estar enfrentando. Olhei ao redor, notando os olhares de aprovação de alguns passageiros e o desconforto evidente de outros. Sem palavras, levantei-me lentamente. A vergonha pesava sobre meus ombros, enquanto eu caminhava pelo corredor em direção à saída. Foi então que notei uma jovem sentada algumas fileiras à frente, discretamente filmando a cena com seu celular. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento e pude ver uma mistura de compaixão e indignação em seus olhos. Desembarquei do avião, sentindo-me derrotado e humilhado. Enquanto aguardava na sala de espera do aeroporto, tentando encontrar forças para enfrentar o próximo voo, meu celular vibrou. Era Ana, minha filha. "Pai, você não vai acreditar", sua voz tremida de emoção. "Lembra daquela mulher de quem te falei? A mãe do Rodrigo, o rapaz por quem estou apaixonada? Acabei de descobrir que ela está na cidade a negócios. Ela quer nos conhecer, pai. Quer marcar um jantar para apresentar às famílias." Meu coração deu um salto. Em meio a toda a confusão e humilhação do dia, aquela notícia deveria ter sido um raio de esperança. Mas algo na minha intuição me dizia que as coisas não seriam tão simples. "Ana, querida", comecei hesitante, "talvez não seja uma boa ideia. Por favor, pai", ela implorou. "É muito importante para mim." "Prometo que vai dar tudo certo." Suspirei profundamente. Como poderia negar algo assim à minha filha? "Está bem", concordei finalmente. "Quando voltar, marcaremos esse jantar." Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A consulta médica revelou que eu precisaria de alguns exames mais detalhados, o que significava que teria que voltar à capital em breve. Enquanto isso, os preparativos para o jantar com a família de Rodrigo tomavam forma. Na noite do encontro, nossa casa estava impecável. Maria havia preparado seus melhores pratos e todos estávamos vestidos com nossas melhores roupas. A ansiedade era palpável no ar. A campainha tocou e Ana correu para atender. Meu coração quase parou quando vi quem entrava. Era ela, a mulher do avião. Nossos olhares se encontraram e pude ver o choque e o reconhecimento em seus olhos. "Boa noite", ela disse, sua voz trêmula, muito diferente do tom autoritário que usara no avião. "Eu sou Beatriz, mãe de Rodrigo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo, um jovem alto e bem apessoado, parecia confuso com a tensão repentina. Ana, percebendo que algo estava errado, lançou olhares preocupados entre mim e Beatriz. Foi então que notei o homem que entrava logo atrás deles. Alto, de cabelos grisalhos e porte elegante, ele congelou ao me ver. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento, e eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. "João?", ele murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. "Carlos?", respondi, sentindo um turbilhão de emoções, surpresa, raiva, mágoa me invadir. O homem parado à minha frente não era apenas o marido de Beatriz ou o pai de Rodrigo. Era Carlos Mendes, meu antigo amigo e parceiro de negócios. O homem que há 20 anos havia abandonado nosso sonho conjunto de desenvolver tecnologias agrícolas inovadoras para seguir uma carreira lucrativa no mundo das finanças. O ar na sala ficou pesado com as revelações não ditas. Beatriz olhava de Carlos para mim, claramente percebendo que havia muito mais naquela história do que ela imaginava. Ana e Rodrigo, confusos, trocavam olhares preocupados. Maria, sempre atenta e sábia, foi quem quebrou o silêncio constrangedor. "Por que não nos sentamos para jantar?", ela sugeriu, sua voz calma como sempre. "Tenho certeza de que todos temos muito o que conversar." Assentimos mecanicamente e nos dirigimos à mesa de jantar. Enquanto nos acomodávamos, não pude deixar de pensar em como o destino havia nos reunido de forma tão inesperada. Ali estávamos nós. Eu, o simples agricultor que nunca desistiu de seus sonhos. Carlos, o amigo que escolheu um caminho diferente. Beatriz, a mulher que me humilhara sem saber quem eu era. E nossos filhos,
unidos por um amor que desconhecia as complexidades do passado de seus pais. O jantar começou em um silêncio desconfortável, apenas quebrado pelo tilintar dos talheres nos pratos. As tensões eram palpáveis. As perguntas não feitas pairavam no ar como nuvens pesadas antes de uma tempestade. Foi Ana quem finalmente reuniu coragem para falar. "Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui?" ela perguntou, seu olhar alternando entre mim e Carlos. Troquei um olhar com meu antigo amigo, vendo nele o mesmo dilema que eu enfrentava. Como explicar 2 décadas de história, de sonhos compartilhados e traídos, de caminhos que se separaram de forma tão dolorosa? "É uma longa história, querida", comecei, minha voz mais cansada do que pretendia. "Carlos e eu nos conhecemos há muito tempo, quando éramos jovens e cheios de sonhos." Carlos pigarreou, visivelmente desconfortável. "João e eu éramos parceiros", ele elaborou. "Tínhamos um projeto ambicioso para revolucionar a agricultura em pequena escala." Beatriz olhou para o marido surpresa. "Você nunca me contou sobre isso, Carlos." Ele baixou os olhos, evitando o olhar da esposa. "Há muitas coisas sobre meu passado que preferi deixar para trás", murmurou. A tensão na sala era palpável. Rodrigo, que até então permanecera em silêncio, finalmente se manifestou. "Pai, o que aconteceu com esse projeto?" Carlos suspirou profundamente antes de responder. Eu desisti. Uma oportunidade surgiu no mundo das finanças, algo que prometia retornos rápidos e garantidos. Eu estava jovem, impaciente. "E você me abandonou", interrompi, incapaz de conter a mágoa em minha voz. "Deixou-me sozinho para lutar por nosso sonho, para sustentar minha família com o pouco que tínhamos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhava para o marido como se o visse pela primeira vez, enquanto Ana e Rodrigo pareciam perdidos, tentando processar as revelações. Maria, sempre meu porto seguro, colocou sua mão sobre a minha. "Talvez", ela disse suavemente, "esta seja uma oportunidade para curar velhas feridas e construir novas pontes." Suas palavras pareceram dissipar um pouco da tensão no ambiente. Carlos levantou os olhos, encontrando meu olhar pela primeira vez desde que chegara. "João", ele começou, sua voz embargada de emoção, eu sinto muito. Não há um dia em que eu não me arrependa da escolha que fiz." Senti um nó na garganta. 20 anos de mágoa e ressentimento não poderiam ser apagados com um simples pedido de desculpas, mas havia algo na sinceridade de suas palavras que tocou o meu coração. "O projeto", continuei tentando manter minha voz firme. "Nós o continuamos, Pedro, meu filho e eu. Estamos implementando um sistema de irrigação inovador em nossa propriedade." Os olhos de Carlos se iluminaram com um brilho que eu não via há décadas. "Verdade? Vocês conseguiram?" Naquele momento, percebi que, apesar de todos os anos e de todas as mágoas, algo do velho Carlos, meu amigo e parceiro de sonhos, ainda existia. "Sim", respondi, sentindo um misto de orgulho e nostalgia. "Não foi fácil, mas estamos progredindo." Beatriz, que até então permanecera em silêncio, surpreendeu a todos. "Talvez", ela disse hesitante, "talvez possamos ajudar de alguma forma. Carlos sempre falou em fazer algo significativo, em retribuir à sociedade." Olhei para ela atônito. Esta era a mesma mulher que há poucos dias me expulsara de um avião? A mesma que chegara em nossa casa com um ar de superioridade. Algo havia mudado em seu semblante, uma mistura de arrependimento e determinação. "Mamãe", Rodrigo interveio, "isso seria incrível. Imagina o impacto que poderíamos ter unindo os recursos da nossa família com o conhecimento e a experiência do Sr. João." Ana, minha filha sempre perceptiva, olhou para mim com olhos suplicantes. "Pai, isso poderia ser a oportunidade que estávamos esperando para expandir o projeto." Senti-me dividido. Por um lado, a ideia de trabalhar novamente com Carlos, de ter os recursos para realmente fazer a diferença, era tentadora. Por outro, as velhas feridas ainda doíam e a desconfiança persistia. Maria, como sempre, foi quem trouxe clareza à situação. "Por que não damos um passo de cada vez?" ela sugeriu. "Podemos começar com uma visita à nossa propriedade. Vejam o projeto com seus próprios olhos e então poderemos discutir como prosseguir."
Olhei para minha esposa com gratidão. Sua sabedoria sempre me surpreendia. Carlos assentiu entusiasticamente. Eu adoraria ver o que vocês realizaram, João. Se você me permitir, é claro. Respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. Era uma encruzilhada, uma chance de reconciliação, de realizar sonhos há muito abandonados. Mas também era um risco, uma abertura para mais dor e decepção. Está bem, concordei finalmente. Vocês são bem-vindos para uma visita. O resto da noite transcorreu de forma mais leve. À medida que compartilhávamos histórias e relembrávamos o passado, senti as barreiras entre nós lentamente se dissolvendo. Não éramos mais apenas duas famílias unidas pelo romance de nossos filhos, mas pessoas conectadas por uma história compartilhada e, talvez, por um futuro em comum. Quando nos despedimos na porta, Beatriz me surpreendeu novamente. Senhor. João, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu gostaria de me desculpar pelo incidente no avião. Meu comportamento foi imperdoável. Olhei nos olhos dela e vi sinceridade. O passado é passado, respondi, sentindo um peso ser tirado de meus ombros. O que importa é o que fazemos a partir de agora. Enquanto via o carro dele se afastar, senti uma mistura de emoções. Esperança, apreensão e uma estranha sensação de que estávamos no limiar de algo grande. O futuro, que há poucos dias parecia tão incerto, agora se abria diante de nós cheio de possibilidades. Naquela noite, deitado ao lado de Maria, refleti sobre os estranhos caminhos que a vida nos leva. Como um simples jantar podia mudar tudo, como velhas feridas podiam começar a cicatrizar, e como, às vezes, o destino nos dá uma segunda chance quando menos esperamos. O sono veio lentamente, embalado por sonhos de campos verdes, tecnologias inovadoras e a promessa de um novo amanhecer. Mal sabia eu que os desafios que enfrentaríamos nos próximos dias testariam não apenas nossa determinação, mas também a força desses novos laços que começávamos a forjar. Os dias que se seguiram ao jantar com a família de Carlos foram um turbilhão de emoções e atividades. A notícia da visita iminente de nossos novos parceiros se espalhou rapidamente pela propriedade, gerando uma mistura de expectativa e apreensão entre todos nós. Pedro, meu filho, passava horas revisando cada detalhe do projeto de irrigação, determinado a impressionar Carlos e sua família. Hannah, por outro lado, parecia dividida entre a alegria de ver seu relacionamento com Rodrigo fortalecido e a preocupação com as complexidades que essa nova dinâmica familiar trazia. Numa tarde particularmente quente, enquanto eu inspecionava os campos com Pedro, notei que ele parecia distante, perdido em pensamentos. "O que está te incomodando, filho?" perguntei, parando à sombra de uma velha mangueira. Pedro hesitou por um momento antes de responder. "Pai, você realmente confia neles, em Carlos e sua família?" Senti o peso de suas palavras. Era uma pergunta que eu mesmo vinha fazendo repetidamente nas últimas noites. "Confiar é um processo, Pedro", respondi, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. "Carlos e eu temos uma história complicada, mas também compartilhamos sonhos que nunca morreram completamente. Quanto à sua família, bem, às vezes as pessoas nos surpreendem." Meu filho assentiu, ainda não totalmente convencido. "É só que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Um investidor poderoso aparecendo assim de repente, pronto para nos ajudar?" Coloquei minha mão em seu ombro, sentindo o peso da responsabilidade que compartilhávamos. "Entendo sua preocupação. Prometo que seremos cautelosos. Este projeto é tanto seu quanto meu, e não tomaremos nenhuma decisão precipitada." Naquela noite, durante o jantar, Maria percebeu minha inquietação. Depois que as crianças foram dormir, ela se sentou ao meu lado na varanda, o luar banhando seu rosto com uma luz suave. "João", ela começou, sua voz gentil, "sei que está preocupado com a visita de amanhã. Mas lembre-se, você enfrentou desafios muito maiores que este. Confio no seu julgamento." Suas palavras eram um bálsamo para minha alma agitada. Peguei sua mão, sentindo a força e o conforto que ela sempre me proporcionou ao longo de nossos anos juntos. "Obrigado, Maria", sussurrei. "Não sei o que faria sem você." A manhã seguinte chegou com uma mistura de névoa e expectativa.
Acordei antes do amanhecer, meu coração batendo acelerado com a antecipação do que o dia traria. Vesti minha melhor camisa, um presente de Ana, e saí para supervisionar os últimos preparativos. O som de um carro se aproximando fez meu estômago dar um nó. Respirei fundo, lembrando-me das palavras de Maria na noite anterior. Estava preparado para enfrentar o que quer que viesse. O veículo luxuoso parou em frente à casa, e dele desceram Carlos, Beatriz e Rodrigo. Para minha surpresa, havia uma quarta pessoa com eles, a jovem que eu vira filmando no avião durante o incidente com Beatriz. "Bom dia, João", Carlos cumprimentou, estendendo a mão. Seu aperto era firme, mas pude sentir uma leve hesitação. "Espero que não se importe, trouxemos Gabriela conosco. Ela é amiga da família e jornalista. Achamos que seria interessante ter uma perspectiva externa sobre o projeto." Olhei para a jovem, que me ofereceu um sorriso tímido. Havia algo em seus olhos, uma mistura de curiosidade e compaixão, que me fez relaxar um pouco. "Sejam todos bem-vindos", respondi, fazendo meu melhor para soar hospitaleiro. "Vamos começar o tour?" As horas seguintes foram intensas. Pedro liderou a maior parte da apresentação, explicando com paixão e conhecimento cada aspecto do sistema de irrigação. Observei com orgulho como meu filho comandava a atenção de todos, respondendo perguntas técnicas com facilidade e confiança. Carlos, por sua vez, parecia genuinamente impressionado. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo que me lembrava dos velhos tempos, quando compartilhávamos nossos sonhos de revolucionar a agricultura. "Isso é incrível, João", ele comentou, enquanto observávamos um dos sistemas em funcionamento. "Vocês conseguiram realizar o que imaginávamos há tantos anos e com recursos limitados. Imaginem o que poderíamos fazer com um investimento adequado." Senti uma pontada de emoção ao ouvir suas palavras. Era como se o tempo tivesse retrocedido, nos transportando de volta àquela época de esperanças e sonhos compartilhados. Beatriz, que até então mantivera uma postura reservada, surpreendeu a todos com seu interesse. "Senhor João", ela disse, sua voz carregando um tom de respeito que eu não esperava. "Como vocês lidam com a questão da sustentabilidade? Este sistema parece ser não apenas eficiente, mas também ecologicamente responsável." Troquei um olhar surpreso com Pedro antes de responder. A sustentabilidade sempre foi uma de nossas principais preocupações. Acreditamos que o futuro da agricultura depende de práticas que respeitem e preservem o meio ambiente. Gabriela, a jornalista, estava ocupada tirando fotos e fazendo anotações. Em um momento, ela se aproximou de mim. "Senhor João, sua história é fascinante. A jornada desde aquele dia no avião até aqui, seria possível conversarmos mais sobre isso depois?" Hesitei por um momento, lembrando-me do vídeo que ela havia feito naquele dia humilhante. Mas havia algo em sua expressão, uma sinceridade, um desejo genuíno de entender, que me fez concordar. O almoço foi servido no quintal, sob a sombra das árvores frutíferas. Maria havia preparado uma refeição simples, mas deliciosa, com ingredientes frescos de nossa própria horta. Vi com satisfação como nossos convidados, acostumados a refeições em restaurantes caros, saboreavam cada garfada com prazer evidente. Foi durante a sobremesa que Carlos finalmente abordou o assunto que pairava no ar. "João, Beatriz e eu conversamos muito desde aquele jantar. Estamos verdadeiramente impressionados com o que vocês realizaram aqui. Gostaríamos de propor uma parceria formal. Com nossos recursos e seus conhecimentos, poderíamos expandir este projeto para ajudar outros agricultores da região." O silêncio que se seguiu era carregado de expectativa. Todos os olhos se voltaram para mim, aguardando minha resposta. Senti o peso daquele momento, sabendo que minha decisão poderia mudar não apenas o futuro de minha família, mas potencialmente o de toda a comunidade. "É uma proposta generosa, Carlos", comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. "E aprecio sinceramente o interesse de vocês. Mas preciso pensar na minha família, na nossa comunidade. Como podemos ter certeza de que nossos valores e objetivos permanecerão alinhados?" Beatriz interviu, sua voz surpreendentemente suave. "Senhor João, entendo sua hesitação,
Nossas ações no passado não nos colocaram sob uma luz favorável. Mas ver o que vocês realizaram aqui, a paixão e o comprometimento, isso nos inspirou. Queremos fazer parte disso, não para mudar, mas para apoiar e expandir. Olhei para Maria buscando sua opinião silenciosa. Ela assentiu levemente, seus olhos me transmitindo confiança. Pedro e Ana, sentados lado a lado, pareciam ansiosos, mas esperançosos. Preciso de algum tempo para considerar tudo isso, respondi finalmente. É uma decisão que afeta não apenas a mim, mas a toda a minha família e nossa comunidade. Podemos nos reunir novamente em alguns dias para discutir os detalhes? Carlos sorriu, parecendo genuinamente aliviado. Claro, João, tome o tempo que precisar. Estamos aqui para construir algo duradouro, não para apressar decisões. Enquanto nos despedíamos no final da tarde, senti uma estranha mistura de emoções. Havia esperança, sim, mas também apreensão. O futuro que se abria diante de nós era promissor, mas também cheio de incertezas. Naquela noite, sentado na varanda com Maria, compartilhei minhas preocupações. E se estivermos cometendo um erro? E se no final perdermos tudo pelo que trabalhamos tão arduamente? Maria pegou minha mão, seu toque reconfortante como sempre. João, a vida é feita de riscos, mas também é feita de segundas chances. Talvez seja isso que o universo está nos oferecendo agora. Uma chance de realizar aquele sonho que você e Carlos tinham há tantos anos. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu observava o céu estrelado. O futuro era incerto, sim, mas também cheio de possibilidades. E talvez, apenas talvez, estivéssemos no limiar de algo verdadeiramente extraordinário. O que eu não sabia naquele momento era que nossa jornada estava apenas começando. Os desafios que enfrentaríamos nos próximos dias testariam não apenas nossa determinação, mas também a força dos laços que estávamos começando a reconstruir. A semente da mudança havia sido plantada e agora só o tempo diria que frutos ela produziria. Os dias que se seguiram à visita de Carlos e sua família foram um turbilhão de emoções e atividades. Nossa pequena propriedade, antes tão quieta e rotineira, agora fervilhava com uma energia nova e, devo admitir, um tanto assustadora. Pedro passava horas debruçado sobre planilhas e projetos, trabalhando incansavelmente para refinar cada detalhe de nossa proposta de parceria. Ana, por sua vez, dividia seu tempo entre ajudar o irmão e manter longas conversas telefônicas com Rodrigo, discutindo as implicações de nosso possível acordo familiar. Numa tarde particularmente quente, enquanto eu trabalhava no campo, notei uma figura se aproximando. Era Gabriela, a jornalista amiga da família de Carlos. Ela caminhava com determinação, uma câmera pendurada no pescoço e um bloco de anotações na mão. "Senhor João", ela chamou acenando, "posso roubar um momento do seu tempo?" Limpei o suor da testa com as costas da mão, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. "Claro, Gabriela, o que posso fazer por você?" Ela sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Estive pensando muito sobre sua história desde que nos conhecemos. Gostaria de fazer uma matéria sobre você, sua família e este projeto incrível." Senti meu estômago dar um nó. Uma coisa era compartilhar nossos sonhos e lutas com amigos e familiares, outra, bem diferente, era expô-los ao mundo. "Não sei, Gabriela. Somos pessoas simples. Não estou certo se temos algo tão interessante para contar." Ela balançou a cabeça, seu sorriso se alargando. "Senhor João, você não faz ideia do quão inspiradora sua jornada é. Um homem que, contra todas as adversidades, manteve-se fiel aos seus sonhos e valores. E agora, está prestes a revolucionar a agricultura local. Isso é notícia, é inspiração." Suas palavras me tocaram, mas também me deixaram desconfortável. E se as coisas não derem certo? E se desacordo com Carlos não se concretizar? Gabriela colocou uma mão em meu ombro, seu toque surpreendentemente reconfortante. "Então será uma história sobre perseverança, sobre lutar pelo que se acredita, independente do resultado. Senhor João, sua história merece ser contada." Naquela noite, discuti a proposta de Gabriela com minha família. Maria, sempre sábia, expressou suas preocupações.
João, precisamos ter cuidado. Uma vez que nossa história estiver lá fora, não poderemos controlar como as pessoas a interpretarão. Pedro, por outro lado, via a situação de forma diferente. Pai, isso poderia ser ótimo para o projeto. Imagine a visibilidade que teríamos. Poderíamos inspirar outros agricultores a adotarem práticas mais sustentáveis. Ana, sempre a mediadora, sugeriu uma abordagem cautelosa. E se começássemos aos poucos? Permitir que Gabriela faça algumas entrevistas, mas manter o controle sobre o que será publicado? Após muita discussão, decidimos seguir a sugestão de Ana. Nos dias que se seguiram, Gabriela se tornou uma presença constante em nossa propriedade. Ela entrevistou cada membro da família, capturando nossas histórias, sonhos e medos com uma sensibilidade que me surpreendeu. Foi durante uma dessas sessões de entrevista que recebi uma ligação de Carlos. João, sua voz soava animada pelo telefone. Tenho ótimas notícias. Consegui agendar uma reunião com alguns investidores potenciais. Eles estão muito interessados no nosso projeto de irrigação sustentável. Senti uma mistura de excitação e apreensão. Isso é incrível, Carlos. Quando será essa reunião? Na próxima semana, na capital. Sei que é um pouco repentino, mas é uma oportunidade que não podemos perder. Você acha que consegue vir? Hesitei por um momento, pensando em todas as responsabilidades que tinha aqui na propriedade, mas sabia que esta poderia ser nossa grande chance. Estarei lá, respondi, sentindo o peso dessa decisão. Os preparativos para a viagem foram frenéticos. Pedro insistiu em vir comigo, argumentando que sua expertise técnica seria crucial para convencer os investidores. Maria, embora relutante em me ver partir novamente, entendeu a importância dessa oportunidade. Na véspera de nossa partida, enquanto fazíamos as malas, Ana nos surpreendeu com uma notícia. Papai, Rodrigo me contou que Beatriz está organizando um evento beneficente na cidade. Ela quer apresentar nosso projeto como um exemplo de inovação social e ambiental. Troquei um olhar surpreso com Maria. Beatriz, a mulher que há poucas semanas me tratara com tanto desdém, agora estava se tornando uma defensora de nossa causa. O mundo às vezes nos surpreende de maneiras inesperadas. A viagem para a capital foi uma experiência surreal. Desta vez, quando embarquei no avião, não senti o desconforto e a insegurança de antes. Ao meu lado, Pedro exalava confiança, seus olhos brilhando com a promessa do futuro que estávamos prestes a construir. Chegamos à cidade na tarde anterior à grande reunião. Carlos nos recebeu no aeroporto, seu sorriso largo e genuíno. João, Pedro, bem-vindos. Estão prontos para mudar o mundo? Aquela noite, hospedados em um hotel mais luxuoso do que qualquer lugar onde já havia ficado, tive dificuldade para dormir. Minha mente estava repleta de imagens. Campos verdejantes se estendendo até o horizonte, sistemas de irrigação revolucionários transformando terras áridas em oásis de prosperidade, famílias de agricultores sorridentes, livres das preocupações que por tanto tempo nos atormentaram. Mas junto com esses sonhos vieram as dúvidas. Estávamos realmente preparados para dar esse salto? E se tudo desse errado? E se no processo de realizar nossos sonhos, perdêssemos de vista quem éramos e de onde viemos? Na manhã seguinte, enquanto me preparava para a reunião, meu telefone tocou. Era Maria. João? Sua voz era um misto de excitação e preocupação. Gabriela acabou de me mostrar um rascunho do artigo. É incrível. Mas também um pouco assustador ver nossa vida exposta assim. Senti meu coração acelerar. O que exatamente ela escreveu, Maria? É uma história de superação, João. Ela conta sobre nossas lutas, sobre como mantivemos nossa dignidade mesmo nos momentos mais difíceis. Mas também fala sobre o futuro, sobre como estamos à beira de uma grande mudança. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Nossa história, nossas vidas estavam prestes a se tornar públicas. Não havia mais volta. João? A voz de Pedro me tirou de meus pensamentos. Está na hora. Carlos está nos esperando no lobby. Respirei fundo, ajustei minha gravata, um presente de última hora de Ana, e me preparei para enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para nós.
O trajeto até o escritório dos investidores foi um borrão de arranha-céus reluzentes e ruas movimentadas. Carlos, sentado ao nosso lado no carro, nos dava últimas instruções. Lembrem-se, sejam vocês mesmos. É a autenticidade de vocês, a paixão pelo que fazem que os trouxe até aqui. Quando entramos na sala de reuniões, fui imediatamente atingido pela grandiosidade do lugar. Uma mesa de madeira escura dominava o ambiente, cercada por cadeiras de couro e paredes adornadas com obras de arte abstratas. Ao redor da mesa, homens e mulheres em ternos impecáveis nos observavam com curiosidade. Carlos fez as apresentações, sua voz confiante ecoando pela sala. Senhoras e senhores, é com grande prazer que apresento João Carlos e seu filho, Pedro. Eles são o coração e a mente por trás do projeto de irrigação sustentável que discutimos anteriormente. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Por um momento, fui transportado de volta àquele dia no avião, sentindo-me pequeno e fora de lugar. Mas então, lembrei-me de quem eu era, de tudo o que havíamos conquistado. Com uma confiança que não sabia que possuía, comecei a falar. Contei sobre nossa terra, sobre as lutas que enfrentamos, sobre o sonho de uma agricultura que pudesse alimentar o mundo sem destruí-lo. Pedro complementava minha fala com dados técnicos, sua paixão pelo projeto evidente em cada palavra. À medida que falávamos, vi os olhares de ceticismo se transformarem em interesse genuíno. Perguntas foram feitas, debates acalorados surgiram. Por horas, discutimos cada aspecto do projeto, cada possibilidade, cada desafio. Quando finalmente fizemos uma pausa, Carlos nos puxou para um canto, seu rosto radiante. Vocês foram incríveis. Eles estão impressionados, João. Acho que conseguimos. Mas antes que pudéssemos comemorar, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Maria. João, o artigo de Gabriela foi publicado. Está em todos os lugares. As pessoas estão falando sobre nós, sobre o projeto. Chassis overwhelming. Mostrei a mensagem a Pedro e Carlos. Enquanto eles discutiam as implicações, eu me afastei por um momento, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo. Nossa vida estava mudando rapidamente, de formas que eu mal podia compreender. Olhei pela janela, observando a cidade agitada lá embaixo. De repente, senti uma saudade avassaladora de minha terra, do cheiro de terra molhada após a chuva, do som do vento entre as folhas das árvores. Naquele momento, entendi que estávamos no limiar de algo grande, algo que mudaria não apenas nossas vidas, mas potencialmente as vidas de muitos outros. Era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Respirei fundo, preparando-me para voltar à sala de reuniões. O futuro era incerto, cheio de promessas e perigos. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Não importava o que acontecesse, não perderíamos de vista quem éramos e de onde viemos. Nossa terra, nossa família, nossos valores. Estes seriam sempre nossa bússola, não importa quão longe nossos sonhos nos levassem. Com esse pensamento reconfortante, voltei para a reunião pronto para enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para nós. A jornada estava apenas começando, e eu mal podia esperar para ver onde ela nos levaria. O retorno à nossa propriedade após a reunião na capital foi como acordar de um sonho intenso. A familiar paisagem rural, com seus campos verdes e o céu aberto, parecia estranhamente nova aos meus olhos, como se eu a visse pela primeira vez. Maria nos recebeu na porta de casa, seu rosto uma mistura de alegria e preocupação. Como foi? Ela perguntou, abraçando-me com força. Foi intenso, respondi, sentindo o cansaço da viagem pesar sobre meus ombros. Os investidores pareceram interessados, mas eles querem mais detalhes, Pedro completou, seu tom revelando uma mistura de entusiasmo e frustração. Querem que apresentemos um plano de negócios completo nas próximas 2 semanas. Maria nos guiou para dentro de casa, onde Ana nos esperava com uma expressão ansiosa. E quanto ao artigo da Gabriela, ela perguntou, assim que nos sentamos. Vocês viram a repercussão? Balancei a cabeça, percebendo que, em meio à agitação da reunião e da viagem de volta, não tínhamos tido tempo de realmente absorver o impacto da publicação. Conta pra gente, filha.
Ana pegou seu tablet e começou a navegar por diferentes sites e redes sociais. É incrível, pai. O artigo se espalhou como fogo. Pessoas de todo o país estão comentando, compartilhando. Muitos agricultores estão entrando em contato, querendo saber mais sobre nosso sistema de irrigação. Senti uma onda de orgulho misturada com apreensão. Era gratificante ver nosso trabalho sendo reconhecido, mas a súbita exposição também me deixava desconfortável. Tem mais, Ana continuou, seu tom mudando para algo mais sério. Algumas grandes empresas do agronegócio não ficaram muito felizes com o artigo. Estão questionando a viabilidade do nosso projeto, dizendo que é apenas uma fantasia romântica. Pedro se levantou abruptamente, sua voz cheia de indignação. Fantasia? Eles não fazem ideia do trabalho que tivemos, das noites em claro, dos cálculos e testes intermináveis. Coloquei uma mão no ombro de meu filho, tentando acalmá-lo. Pedro, isso era de se esperar. Estamos desafiando o status quo. Não será uma jornada fácil. Naquele momento, meu celular tocou. Era Carlos. João, sua voz soava agitada. Você viu as notícias? O artigo da Gabriela está causando um alvoroço. Estamos vendo agora, Carlos, respondi, sentindo uma pontada de preocupação. Como isso afeta nossos planos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Bem, é uma faca de dois gumes. Por um lado, a visibilidade é incrível. Por outro, estamos enfrentando pressão de alguns setores influentes. Vou ser honesto, João. As próximas semanas serão cruciais. Depois de desligar, compartilhei a conversa com minha família. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de expectativas e medos não expressos. Foi Maria quem finalmente quebrou o silêncio. Bem, ela disse, sua voz firme, não chegamos até aqui para desistir agora. Temos trabalho a fazer. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Pedro praticamente se mudou para o escritório improvisado que montamos no celeiro, trabalhando incansavelmente no plano de negócios. Ana dividia seu tempo entre ajudar o irmão e gerenciar a crescente atenção da mídia que recebíamos. Eu, por minha vez, me vi dividido entre o trabalho no campo, que não podia ser negligenciado independente de nossas ambições maiores, e longas conversas telefônicas com Carlos, discutindo estratégias e respondendo a perguntas cada vez mais detalhadas dos potenciais investidores. Uma semana após nosso retorno, recebemos uma visita inesperada. Gabriela apareceu em nossa porta, seu rosto uma mistura de excitação e preocupação. Senhor João, ela disse, assim que a convidei para entrar. Vim pessoalmente porque achei que você deveria saber. Estou recebendo muita pressão de alguns setores para que eu reveja alguns pontos do meu artigo. Senti meu estômago afundar. Que tipo de pressão, Gabriela? Ela hesitou por um momento antes de responder. Ameaças veladas, principalmente. Insinuações de que minha carreira poderia ser prejudicada se eu não corrigir certas imprecisões no artigo. A raiva que senti naquele momento foi avassaladora. Era uma coisa enfrentarmos desafios em nosso projeto, mas ver alguém sendo ameaçado por contar nossa história? Isso era inaceitável. O que você pretende fazer? Perguntei, tentando manter minha voz calma. Gabriela ergueu o queixo, seus olhos brilhando com determinação. Não vou ceder. Acredito na importância desta história, Sr. João. Mas achei que você deveria estar preparado. As coisas podem ficar complicadas. Agradeci a Gabriela por sua honestidade e coragem. Depois que ela partiu, reuni a família para compartilhar as notícias. A reação foi unânime. Não recuaríamos. Pai, Ana disse, sua voz tremendo ligeiramente. E se usássemos isso a nosso favor? E se em vez de nos escondermos, nos colocássemos ainda mais à frente? Pedro concordou entusiasticamente. Ela tem razão. Poderíamos organizar um dia de portas abertas aqui na propriedade. Convidar jornalistas, agricultores, até mesmo representantes dessas grandes empresas que estão nos criticando. A ideia era audaciosa, talvez até temerária. Mas quanto mais pensava nisso, mais certo eu ficava de que era o caminho a seguir. Nas 2 semanas seguintes, nossa propriedade se transformou em um formigueiro de atividade. Enquanto Pedro finalizava o plano de negócios, o resto de nós se desdobrava nos preparativos para o grande evento.
Carlos e sua família se juntaram a nós nos esforços, trazendo seus contatos e recursos. Ver Beatriz, a mulher que uma vez me tratara com tanto desdém, agora trabalhando lado a lado conosco, suando sob o sol para preparar nossa propriedade, era uma lembrança poderosa de como as pessoas podem mudar. Na véspera do grande dia, enquanto fazíamos os últimos preparativos, recebi uma ligação que gelou meu sangue. Era um antigo conhecido, agora trabalhando para uma das grandes corporações do agronegócio. João, sua voz soava tensa, quase sussurrante. Estou ligando para te avisar. Eles estão planejando algo para amanhã. Não sei exatamente o que, mas esteja preparado. Agradeci pela informação, sentindo o peso da preocupação se instalar em meus ombros. Compartilhei o aviso com Carlos e minha família. E juntos, reforçamos nossa determinação de seguir adiante, acontecesse o que acontecesse. Na manhã do evento, acordei antes do amanhecer. Saí para o quintal, observando nossa propriedade banhada pela luz suave do alvorecer. Tantas memórias estavam impregnadas naquela terra, alegrias, tristezas, lutas e triunfos. E agora, estávamos prestes a abrir nossos portões para o mundo. À medida que o sol subia no horizonte, vi os primeiros carros se aproximando. Jornalistas, agricultores, curiosos, todos vinham ver por si mesmos o que estávamos construindo aqui. Pedro se juntou a mim, seu rosto uma mistura de nervosismo e determinação. Estamos prontos para isso, pai. Coloquei minha mão em seu ombro, sentindo uma onda de orgulho e amor por meu filho, por toda a minha família. Prontos ou não, filho, é hora de mostrar ao mundo quem somos e no que acreditamos. E com isso, caminhamos juntos para os portões da propriedade, prontos para enfrentar o que quer que o dia nos reservasse. O céu estava claro, mas no horizonte nuvens escuras se acumulavam. Uma tempestade se aproximava, tanto literal quanto metaforicamente. Mas enfrentaríamos juntos, como sempre fizemos. À medida que as primeiras pessoas começavam a chegar, senti uma mistura de medo e esperança. O que quer que acontecesse hoje, sabia que nada seria como antes. Estávamos prestes a dar um salto para o desconhecido, carregando conosco não apenas nossos sonhos, mas as esperanças de todos aqueles que acreditavam em uma agricultura mais justa e sustentável. Com um último olhar para minha família, para Carlos e sua equipe, para Gabriela, que chegava com sua câmera a postos, respirei fundo e dei um passo à frente. Era hora de contar nossa história ao mundo. O sol mal havia se erguido no horizonte quando os primeiros visitantes começaram a chegar. Carros de todas as formas e tamanhos levantavam poeira na estrada de terra que levava à nossa propriedade. Jornalistas com câmeras e microfones, agricultores curiosos, representantes de empresas e até mesmo alguns políticos locais, todos vinham para ver com seus próprios olhos o que estávamos construindo aqui. Pedro e eu nos posicionamos nos portões para receber os convidados. Carlos e Beatriz chegaram cedo, trazendo consigo uma equipe de assistentes para ajudar na organização. Ana e Maria cuidavam dos últimos detalhes, garantindo que tudo estivesse perfeito para as apresentações. Lembre-se, pai, Pedro sussurrou enquanto cumprimentávamos os primeiros visitantes. Hoje não é só sobre nós. É sobre todos os pequenos agricultores que sonham com um futuro melhor. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade em meus ombros. Este não era apenas o nosso sonho. Era a esperança de uma comunidade inteira. À medida que o sol subia no céu, nossa propriedade se enchia de vida e burburinho. Grupos se formavam ao redor das demonstrações que havíamos preparado, ouvindo atentamente enquanto Pedro explicava os detalhes técnicos de nosso sistema de irrigação. Outros visitantes caminhavam pelos campos tocando as plantas, sentindo a terra úmida sob seus pés. Vi Gabriela movendo-se entre a multidão, sua câmera capturando cada momento, cada reação. Nossos olhares se cruzaram e ela me deu um sorriso encorajador. Apesar das ameaças que havia recebido, ela estava aqui, determinada a contar nossa história. Foi por volta do meio-dia que notei algo estranho. Um grupo de homens de terno, claramente deslocados em meio aos agricultores e jornalistas, circulava pela propriedade com olhares críticos. Reconheci um deles. Era o CEO de uma das maiores empresas de agronegócio do país.
Carlos se aproximou de mim, sua expressão tensa. João, aqueles homens, eles são representantes das grandes corporações. Estão aqui para nos avaliar e talvez nos desacreditar. Senti meu estômago se contorcer, lembrando-me do aviso que havia recebido na noite anterior. O que fazemos, Carlos? Ele colocou uma mão em meu ombro, seu olhar determinado. Continuamos com o plano, não temos nada a esconder. Nosso projeto fala por si só. Assenti, reunindo coragem. Era a hora da apresentação principal, o momento que havíamos planejado durante semanas. Subi num pequeno palanque improvisado, sentindo todos os olhares se voltarem para mim. Por um momento, o medo ameaçou me paralisar. Mas então, vi minha família, Maria, Pedro e Ana, sorrindo para mim, seus olhos cheios de confiança. Vi Carlos e Beatriz, nossos novos aliados, assentindo encorajadoramente. E vi os rostos de dezenas de agricultores, pessoas como eu, que haviam vindo em busca de esperança. Bem-vindos, comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. Bem-vindos à nossa pequena revolução. Nos minutos que se seguiram, compartilhei nossa história. Falei sobre as dificuldades que enfrentamos, sobre as noites em claro tentando fazer nossa terra produzir em meio à seca. Falei sobre o sonho de uma agricultura sustentável, que respeita a terra e as pessoas que dela vivem. Pedro então tomou a palavra, explicando em detalhes o funcionamento de nosso sistema de irrigação. Sua paixão era contagiante, e vi até mesmo os homens de terno prestando atenção, alguns fazendo anotações furiosamente. Quando terminamos, um silêncio momentâneo caiu sobre a multidão. Foi quebrado por uma salva de palmas, que começou tímida e logo se transformou numa ovação. Mas nem tudo eram flores. Assim que abrimos para perguntas, o CEO que eu havia notado anteriormente se adiantou, seu tom condescendente. Impressionante, realmente. Ele começou um sorriso frio em seus lábios. Mas sejamos realistas. Como vocês esperam competir com sistemas estabelecidos? Como podem garantir que isso não é apenas um sonho idealista destinado ao fracasso? Senti a raiva borbulhar dentro de mim, mas antes que pudesse responder, uma voz se ergueu da multidão. Com licença. Era um agricultor idoso, seu rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Eu vim de longe para ver isso aqui, e o que vejo não é um sonho idealista, é esperança. É a chance de nós, pequenos agricultores, finalmente termos uma chance justa. Outros se juntaram a ele, compartilhando histórias de lutas contra a seca, contra as grandes corporações, contra um sistema que parecia determinado a esmagá-los. O CEO e seus associados pareciam desconfortáveis, claramente não esperando tal demonstração de apoio. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Nuvens escuras que haviam se acumulado no horizonte durante a manhã finalmente desabaram. Uma chuva forte começou a cair, pegando todos de surpresa. Por um momento, houve confusão. Pessoas correndo para se abrigar, equipamentos sendo cobertos às pressas. Mas então, algo mágico ocorreu. Em vez de correr, muitos dos agricultores presentes ficaram parados, seus rostos voltados para o céu, deixando a chuva lavar seus rostos. Risos e exclamações de alegria ecoaram pelo campo. "Vejam!" gritou Pedro, apontando para nosso sistema de irrigação. "Vejam como ele está funcionando!" E de fato nosso sistema estava em plena operação, coletando a água da chuva, distribuindo-a de forma eficiente pelos campos. Era uma demonstração ao vivo, mais poderosa do que qualquer apresentação que poderíamos ter planejado. O CEO e seus associados observavam, suas expressões uma mistura de surpresa e, ouso dizer, um toque de admiração. Gabriela estava lá, sua câmera protegida da chuva, capturando cada momento desta cena surreal. Seu sorriso dizia tudo. Esta era a história que ela queria contar. Quando a chuva finalmente diminuiu, deixando para trás um ar fresco e limpo, senti que algo havia mudado. O ceticismo inicial havia sido lavado pela chuva, substituído por uma sensação palpável de possibilidade. Carlos se aproximou de mim encharcado, mas sorrindo de orelha a orelha. "João, você não vai acreditar. Acabei de receber uma ligação. Os investidores, eles querem fechar o acordo. Agora mesmo." Meu coração disparou. Era mais do que podíamos ter esperado.
Olhei para minha família, para os rostos sorridentes ao nosso redor e soube que estávamos no limiar de algo verdadeiramente transformador. Mas antes que pudéssemos realmente celebrar, um grito cortou o ar. Socorro! Alguém chame uma ambulância! Corri na direção do som, meu coração na garganta. No meio de um grupo de pessoas agitadas, vi uma figura familiar caída no chão. Era o agricultor idoso que havia nos defendido antes. Ele estava pálido, agarrando o peito, claramente em agonia. Enquanto esperávamos a ambulância, segurei sua mão murmurando palavras de conforto. Seus olhos encontraram os meus, e com dificuldade, ele sussurrou. Não desista. O que vocês estão fazendo aqui é importante. É o futuro. Quando a ambulância finalmente chegou e o levou, fiquei ali em pé na lama, sentindo o peso de suas palavras. Este dia, que deveria ter sido de pura celebração, nos lembrava brutalmente dos desafios reais que enfrentávamos. Olhei ao redor, para os rostos preocupados de minha família, para Carlos e Beatriz, para os agricultores e jornalistas que ainda estavam presentes. Todos esperavam uma direção, uma palavra de conforto ou orientação. Naquele momento, entendi que nossa jornada estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. O acordo com os investidores, o reconhecimento público, a demonstração bem-sucedida, tudo isso era apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio seria o que faríamos a seguir. Como usaríamos essa oportunidade não apenas para nosso benefício, mas para fazer uma diferença real na vida de pessoas como aquele agricultor idoso. Com essa pergunta ecoando em minha mente, reuni minha família e nossos aliados mais próximos. Tínhamos muito a discutir e planejar. O futuro estava diante de nós, cheio de promessas e perigos, e era nossa responsabilidade navegar por ele com sabedoria e compaixão. À medida que o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre nossos campos úmidos, senti uma mistura de exaustão e expectativa. O dia havia sido uma montanha-russa de emoções, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Enquanto caminhávamos de volta para casa, braços entrelaçados, compartilhando sorrisos cansados, mas satisfeitos, eu sabia que, independente dos desafios que viessem, enfrentaríamos juntos. Como uma família, como uma comunidade, como guardiões de um sonho maior que nós mesmos. A noite caía, mas para nós era o amanhecer de uma nova era. Os dias que se seguiram ao grande evento em nossa propriedade foram um turbilhão de emoções e atividades. O acordo com os investidores foi oficialmente fechado, trazendo consigo não apenas recursos financeiros, mas também uma avalanche de responsabilidades e expectativas. Nossa pequena fazenda, antes um refúgio tranquilo, agora fervilhava de atividade. Engenheiros, agrônomos e técnicos iam e vinham, transformando nossos campos experimentais em um verdadeiro laboratório a céu aberto. Pedro estava em seu elemento, liderando equipes e refinando cada detalhe do sistema de irrigação. Numa manhã particularmente agitada, enquanto eu observava a instalação de novos equipamentos, Ana se aproximou, seu rosto uma mistura de excitação e preocupação. Pai, ela começou mostrando-me seu tablet. Você viu isso? O vídeo do nosso evento viralizou. Milhões de visualizações. Olhei para a tela, vendo imagens de nossa propriedade, da chuva inesperada, dos agricultores celebrando. Era surreal ver nossa vida, nossa luta, transformada em um fenômeno da internet. E tem mais. Ana continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Estamos recebendo mensagens de agricultores de todo o país. Eles querem saber mais, querem implementar o sistema em suas terras. Senti o peso dessa responsabilidade cair sobre meus ombros. Não éramos mais apenas uma família lutando por seu pedaço de terra. Havíamos nos tornado um símbolo de esperança para muitos. Naquela noite, reunimos toda a família, junto com Carlos e Beatriz, para uma conversa séria. O jantar, preparado por Maria com ingredientes de nossa própria horta, era um lembrete reconfortante de nossas raízes em meio a toda a agitação. Precisamos discutir o próximo passo, começou Carlos, seu tom sério contrastando com o entusiasmo dos últimos dias. O interesse no projeto é imenso, mas também estamos enfrentando resistência de alguns setores.
Beatriz assentiu, acrescentando: algumas das grandes corporações do agronegócio estão espalhando rumores, questionando a viabilidade do projeto em larga escala. E não são apenas rumores, interviu Pedro, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Recebi alguns e-mails, ameaças veladas, insinuações de que poderíamos enfrentar problemas legais se continuássemos. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de preocupação. Foi Maria quem finalmente o quebrou, sua voz calma e firme como sempre. Já enfrentamos tempestades antes, ela disse, olhando para cada um de nós. Esta é apenas mais uma. Mas agora temos algo que não tínhamos antes: aliados. Suas palavras pareceram dissipar um pouco da tensão no ambiente. Ela estava certa, é claro. Não estávamos mais sozinhos nesta luta. O que precisamos, continuei, sentindo-me inspirado pela força de Maria, é mostrar ao mundo que nosso projeto não é apenas uma ideia bonita. É uma solução real para problemas reais. Foi então que Ana teve uma ideia brilhante. E se organizássemos uma série de workshops, convidar agricultores de diferentes regiões para virem aqui, aprender sobre o sistema e então implementá-lo em suas próprias terras? A sugestão foi recebida com entusiasmo geral. Nos dias que se seguiram, mergulhamos de cabeça nos preparativos. Contatos foram feitos, convites enviados, e nossa propriedade mais uma vez se transformou em um centro de atividade frenética. Enquanto isso, não podíamos negligenciar nosso próprio trabalho. A safra estava chegando e seria a primeira colheita completa usando nosso novo sistema de irrigação. O sucesso ou fracasso desta colheita seria crucial para provar a eficácia de nossa tecnologia. As semanas passaram voando. Agricultores de todo o país começaram a chegar, trazendo consigo histórias de luta, esperança e determinação. Cada rosto, cada aperto de mão, cada olhar de expectativa era um lembrete do que estava em jogo. Foi durante um desses workshops que recebi uma notícia que fez meu coração apertar. O agricultor idoso que havia passado mal durante nosso evento anterior havia falecido. Sua família, no entanto, enviou uma mensagem comovente, agradecendo por termos dado a ele um último lampejo de esperança. Naquela noite, reuni todos para um momento de reflexão. Sob o céu estrelado, com o som suave do vento nos campos ao fundo, ergui um brinde em memória daquele agricultor e de todos os outros que haviam lutado e sonhado por uma agricultura mais justa e sustentável. O que estamos fazendo aqui, disse, minha voz embargada pela emoção, não é apenas sobre irrigação ou tecnologia. É sobre honrar o legado daqueles que vieram antes de nós e construir um futuro melhor para os que virão depois. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O tempo da colheita se aproximava, trazendo consigo uma mistura de ansiedade e expectativa. Nossos campos verdes e vibrantes prometiam uma safra abundante, mas até o último momento, o medo do fracasso pairava sobre nós. Finalmente, o grande dia chegou. O sol mal havia nascido quando toda a família, junto com Carlos, Beatriz e dezenas de agricultores que haviam ficado para testemunhar este momento, se reuniu nos campos. As primeiras horas foram de trabalho intenso e silencioso. À medida que avançávamos pelos campos, colhendo os frutos de nosso trabalho, a realidade começou a se revelar. A safra era extraordinária. Não apenas em quantidade, mas em qualidade. Pedro, com lágrimas nos olhos, me abraçou no meio do campo. Conseguimos, pai, ele sussurrou. Realmente conseguimos. A notícia se espalhou rapidamente. Jornalistas começaram a chegar, câmeras capturam um momento histórico. Gabriela estava lá, é claro, seu sorriso radiante, enquanto documentava nossa vitória. Mas para mim, o momento mais poderoso foi ver os rostos dos outros agricultores. Homens e mulheres que haviam chegado céticos, agora olhavam para nossos campos com uma mistura de admiração e esperança renovada. Naquela noite, enquanto celebrávamos com um grande banquete ao ar livre, feito com os frutos de nossa colheita, senti que estávamos no limiar de algo verdadeiramente transformador. Não era apenas sobre uma safra bem-sucedida ou uma tecnologia inovadora. Era sobre devolver a esperança a uma comunidade, sobre mostrar que era possível prosperar em harmonia com a terra.
Carlos ergueu um brinde, sua voz carregada de emoção. A João e sua família, ele disse, por nos lembrarem do verdadeiro significado de parceria e perseverança. Enquanto os aplausos ecoavam, troquei olhares com Maria. Seu sorriso dizia tudo. Tínhamos percorrido um longo caminho desde aqueles dias de incerteza e desespero. Mas ambos sabíamos que esta não era o fim da jornada. Era apenas o começo. À medida que a noite avançava, com risos e conversas animadas ao nosso redor, me afastei um pouco, contemplando os campos sob o luar. Pensei em meu pai, em todas as gerações de agricultores que haviam trabalhado esta terra antes de nós. Pensei no futuro, nas gerações que viriam depois. Estamos no caminho certo, murmurei para mim mesmo, sentindo uma profunda sensação de paz e propósito. Hannah se juntou a mim, entrelaçando seu braço no meu. No que está pensando, pai? Sorri, puxando-a para perto. Estou pensando que plantamos muito mais do que uma safra aqui, filha. Plantamos sementes de mudança. Juntos, observamos a celebração à distância. O caminho à frente ainda seria cheio de desafios, eu sabia. Haveria obstáculos, resistências, momentos de dúvida. Mas naquela noite, sob as estrelas, com o som de risos e o cheiro de terra fértil no ar, senti uma certeza inabalável. O que havíamos começado aqui iria florescer e se espalhar, como as ondas em um lago, tocando vidas muito além de nossa pequena propriedade. A colheita de esperanças que havíamos plantado estava apenas começando. 5 anos se passaram desde aquela noite de celebração, quando colhemos não apenas uma safra abundante, mas também os frutos de nossa perseverança e visão. O tempo trouxe mudanças, desafios e triunfos que nem em nossos sonhos mais ousados poderíamos ter imaginado. Nossa pequena propriedade, antes um simples pedaço de terra lutando contra a seca, agora era um centro de inovação e esperança. O sistema de irrigação que Pedro desenvolveu não era mais apenas um projeto experimental, mas uma realidade implementada em centenas de fazendas por todo o país. Numa manhã ensolarada de primavera, enquanto caminhava pelos campos verdejantes, refletia sobre a jornada que nos trouxe até aqui. O burburinho de vozes ao longe me lembrou que não estávamos mais sozinhos nesta empreitada. Aproximei-me do grande galpão que havíamos construído no ano anterior. Lá dentro, dezenas de agricultores de diferentes regiões do país participavam de um dos muitos workshops que agora faziam parte de nossa rotina. Pedro estava à frente, explicando os princípios de nossa tecnologia com o mesmo entusiasmo de sempre. A chave não é apenas a tecnologia, ouviu dizer, mas a forma como nos relacionamos com a terra e uns com os outros. Sorri, sentindo uma onda de orgulho. Meu filho não era mais apenas um engenheiro brilhante, havia se tornado um líder, um professor, um guardião do conhecimento que estávamos construindo juntos. Do lado de fora, encontrei Ana conversando animadamente com um grupo de jovens. Minha filha, que antes sonhava em deixar a vida no campo para trás, agora liderava um programa de educação ambiental que atraía estudantes de todo o país. "Pai", ela exclamou ao me ver, seus olhos brilhando, "venha conhecer estes alunos. Eles têm ideias incríveis para expandir nosso projeto de reflorestamento." Juntei-me a eles, maravilhado com o entusiasmo e a criatividade daqueles jovens. Em seus olhos via o futuro de nossa terra, um futuro cheio de possibilidades. Mais tarde, naquele dia, reuni-me com Carlos e Beatriz para nossa reunião semanal. O que começou como uma parceria improvável havia se transformado em uma amizade profunda e uma aliança poderosa. "Os números são impressionantes, João", Carlos comentou, mostrando-me os últimos relatórios. O impacto econômico e ambiental do projeto superou todas as expectativas. Beatriz, que ao longo dos anos se tornara uma defensora ferrenha da agricultura sustentável, acrescentou: "E não são apenas os números, as histórias que estamos ouvindo, as vidas que estamos transformando, é além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado." Assenti, sentindo o peso e a bênção de nossa responsabilidade. "Mas ainda temos desafios pela frente", lembrei-os. "As grandes corporações continuam resistindo e as mudanças climáticas estão se intensificando." "É verdade", concordou Carlos, seu rosto sério. "Mas agora temos algo que não tínhamos antes:
uma comunidade unida, pronta para enfrentar esses desafios juntos. Naquela noite, Maria e eu sentamos na varanda de nossa casa, como fazíamos tantas vezes ao longo dos anos. A propriedade estava quieta, com apenas o som suave do vento nos campos e o ocasional pio de uma coruja. "Você já imaginou que chegaríamos tão longe?" Maria perguntou, sua mão entrelaçada na minha. Balancei a cabeça, lembrando-me dos dias de desespero quando a seca ameaçava tudo pelo que havíamos trabalhado. "Nem nos meus sonhos mais loucos", respondi. "Mas você sempre acreditou, não é?" Ela sorriu, aquele sorriso que sempre foi minha âncora nos momentos de tempestade. "Acreditei em você, João. Em nossa família, na força que temos quando estamos unidos." Ficamos em silêncio por um momento, contemplando o céu estrelado. Pensei em todas as vidas que havíamos tocado, nas famílias que agora tinham esperança onde antes só havia desespero. Pensei também nos desafios que ainda estavam por vir, nas batalhas que ainda teríamos que lutar. "Sabe", comecei, minha voz suave na noite tranquila, "às vezes me pergunto se fizemos o suficiente, se estamos realmente fazendo a diferença diante de problemas tão grandes." Maria apertou minha mão. "Olhe ao seu redor, João. Veja o que construímos, não apenas em termos de tecnologia ou produção, mas em termos de comunidade, de esperança. Cada vida que tocamos, cada agricultor que consegue sustentar sua família, cada pedaço de terra que é cultivado com respeito e cuidado, tudo isso importa." Suas palavras tocaram fundo em meu coração. Ela estava certa, é claro. Nossa jornada nunca foi apenas sobre irrigação ou produtividade. Era sobre reconexão, com a terra, com nossas raízes, uns com os outros. Na manhã seguinte, acordei cedo como de costume. Ao sair para minha caminhada matinal pelos campos, fui surpreendido por uma visão que me tirou o fôlego. Toda a nossa família estava lá. Pedro, Ana, seus cônjuges, nossos netos ainda sonolentos. Junto deles estavam Carlos, Beatriz e dezenas de agricultores e suas famílias, todos sorrindo, alguns segurando cartazes. "Surpresa!" gritaram em uníssono. Maria se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. "Feliz aniversário, meu amor." Pensou que tínhamos esquecido? Na verdade, eu mesmo havia me esquecido. Os dias passavam tão rápido, tão cheios de propósito, que mal notei a passagem do tempo. Pedro deu um passo à frente. "Pai, queríamos celebrar não apenas seu aniversário, mas tudo o que você representa para nós, para todos nós." Um dos agricultores, um homem que eu me lembrava ter chegado anos atrás, desesperado e sem esperança, falou: "Senhor João, o senhor não apenas salvou nossas terras, salvou nossas famílias, nosso modo de vida. Nos deu um futuro." As palavras me atingiram com força e senti as lágrimas brotarem em meus olhos. Olhei para cada rosto ali presente, rostos marcados pelo sol, enrugados pelo tempo, alguns jovens e cheios de esperança. Cada um deles tinha uma história, uma jornada que de alguma forma se entrelaçava com a nossa. Naquele momento, entendi verdadeiramente o significado de legado. Não era apenas sobre a tecnologia que desenvolvemos ou as safras que colhemos. Era sobre as vidas que tocamos, as comunidades que fortalecemos, o futuro que ajudamos a moldar. "Obrigado", consegui dizer finalmente, minha voz embargada pela emoção. "Mas isto não é meu legado. É nosso, de todos nós." Enquanto o sol subia no horizonte, banhando os campos com sua luz dourada, senti uma profunda sensação de gratidão e propósito. A jornada não havia terminado. Na verdade, em muitos aspectos, estava apenas começando. Haveria mais desafios, mais obstáculos a superar. Mas olhando para aquelas faces sorridentes, para a terra fértil sob nossos pés, para o futuro brilhante que se estendia diante de nós, soube com certeza, juntos poderíamos enfrentar qualquer coisa. O verdadeiro legado da terra não estava no que tirávamos dela, mas no que devolvíamos. Esperança, comunidade, um futuro sustentável para as gerações vindouras. E enquanto caminhávamos juntos de volta para casa, para um café da manhã festivo e um dia de celebração, senti o coração transbordando de amor e gratidão. Por minha família,
por nossa comunidade e pela terra generosa que, apesar de todos os desafios, continuava a nos nutrir e nos ensinar. O ciclo continuava, as estações passavam, e com cada safra, com cada novo rosto que se juntava à nossa crescente família de agricultores e inovadores, nossa história, a história da terra, da perseverança e da esperança, continuava a ser escrita. E eu, João Carlos, um simples agricultor que ousou sonhar, tinha a honra de fazer parte dela.